E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Bom, galera, estou voltando aqui com os vídeos, né? Não foi uma pausa muito longa, mas ainda assim deu para sentir falta. Eu vou falar um pouco aqui sobre o mercado de criptomoedas, explicar o que está acontecendo no Bitcoin, mas antes eu acho muito interessante já falar para vocês se inscreverem nesse canal e, é claro, me sigam lá no Instagram, que às vezes eu abro também alguns trades, né, lá nos stories e o pessoal vai acompanhando a minha evolução, vai acompanhando o meu trade junto comigo. Mas vamos lá, vamos falar um pouco sobre macroeconomia e sobre conceitos do Bitcoin, né? Eu vejo muitas pessoas falando o seguinte, né? Que todas as vezes, quando acontece essas quedas do Bitcoin, essas correções, que ele vai a 15 mil dólares, 20 mil dólares, não importa. Às vezes eu acho que as pessoas esquecem completamente o conceito do Bitcoin e simplesmente só olham para o preço, tá? Aí às vezes eu tenho vontade de falar, galera, para um pouco e pensa, por o que fez você entrar no mercado cripto? Foi valorização? Ou foi de fato os conceitos do Bitcoin, né? Tem muita gente que investe somente, claro, para dinheiro de fato, mas tem muita gente que simpatiza de fato com o mercado cripto e com a proporção, né, de liberdade que o Bitcoin traz e descentralização, né? Você pode negociar o Bitcoin a hora que você quiser, não tem limitação como a bolsa de valores, e isso traz um diferencial incrível para o mundo cripto, tá? E uma coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte, o Bitcoin, ele permanece sendo o mesmo ativo, mesmo custando 21 mil dólares, mesmo custando 69 mil dólares. Ele é exatamente o mesmo ativo, descentralizado, seguro para investir, né? Como a gente sabe, tem diversos países aí que estão olhando com bons olhos as criptomoedas, inclusive El Salvador e um país, eu acho que da África, aí, uma cidade da África, também aceitou o Bitcoin como sua moeda oficial. São coisas assim que a gente vê observando ao longo do tempo a evolução do mundo cripto e, é claro, também, né, as empresas adotando as criptomoedas. Recentemente nós tivemos a Nubank, né, que se você abrir o aplicativo, já mostra para você a opção de você comprar Bitcoin, né. Há pelo menos 2 anos atrás a gente tinha certeza que isso era praticamente impossível de ver no mercado cripto, né. E inclusive eu até falei para vocês no começo desse ano, você pode voltar aqui no canal e dar uma olhada. Falei o seguinte, que esse ano seria um ano de visibilidade cripto, né? Seria um ano que as empresas e todo mundo, né, como investidor, ia acordar de fato para esse investimento incrível que é o Bitcoin. Falei um pouco aqui do conceito, né, que eu vejo muitas pessoas comentando, e agora eu vou falar um pouquinho sobre macroeconomia, tá? Muitas coisas que eu venho observando é o seguinte, né? Uma coisa que afeta muito o mercado de criptomoedas é de fato o Federal Reserve. Lá eles definem ou não o aumento das taxas de juros, que faz com que a economia norte-americana seja muito mais interessante para todo mundo investir. Faz com que todo mundo saia de outros ativos e corra para a economia americana. Mas nesse caso aí, nós tivemos aí meio que um descontentamento por parte das decisões do FED, né? As últimas decisões do FED fez com que o Bitcoin tirasse um pouco esse vínculo com o Federal Reserve. Então acabou que ele se valorizou nesses últimos dias, tá? Ele saiu aí dos patamares de 17 mil dólares, 18 mil dólares e está custando 21 mil dólares, 22 mil dólares, está oscilando bastante nessa faixa de preço. Um ponto de atenção que a gente sempre tem que prestar atenção é o seguinte, tá? Não existe queda infinita e não existe valorização infinita. O mercado, ele é cíclico. Fuja de pessoas que falam para você que o mercado ele vai subir para sempre. Não é assim, não é bem assim que funciona. A gente sabe que no longo prazo, é claro que o Bitcoin ele vai se valorizar, mas no curto prazo ele vai ter grandes oscilações de valor devido à sua capitalização de mercado. Bom, é isso que eu tenho para falar para vocês hoje. Agora vamos falar um pouco sobre análise técnica, né? Vocês mandaram diversas criptomoedas na caixinha de perguntas lá no Instagram, então eu vou analisar todas elas aqui para vocês. E não se esqueçam de se inscrever nesse canal e se vocês querem ver alguma outra criptomoeda aqui, coloquem nos comentários. Ah, meu nome é Vanessa, né? Vanessa, fala aí, eu quero que você analisa para mim a AVAX. Quero que você analisa para mim a Polkadot. Inclusive, o título desse vídeo está exatamente na ordem das criptomoedas que eu vou analisar, beleza? Bom, pessoal, vamos começar aqui a análise com a Matic, tá? Matic, essa criptomoeda, para mim, o projeto dela é muito interessante. Abri também ela aqui no CoinMarketCap. Ela tem aqui alguns dados bem interessantes, né? Ela tem a própria blockchain dela, né, que é a Polygon. A Matic é a criptomoeda do ecossistema, tem todos os dados dela aqui, também assim como dados de capitalização e também a questão da auditoria, né, que eu acho muito importante esse certificado também da Certic, tá? Bom, vamos falar um pouco sobre o gráfico, né? Eu vou fazer uma análise um pouco mais macro dessa criptomoeda para vocês acompanharem aí os próximos movimentos aí no gráfico, tá?
Bom, primeiramente, o que que eu penso sobre essa cripto, né? Ela estava num canal de baixa, que eu vou desenhar aqui para vocês agora. Ela estava num canal de baixa aqui bem acentuado, né? Passou por grandes correções por conta das correções do Bitcoin, né? Que as criptomoedas elas acompanham bastante as movimentações do Bitcoin, então acontece de fato das altcoins corrigirem muito mais que o Bitcoin, então é completamente normal. Uma coisa que eu acho interessante aqui é que ela formou um fundo arredondado aqui embaixo, e esse é um padrão de reversão de tendência, tá? Um fundo arredondado é um padrão bem forte, e o importante para a gente ver na Matic agora é de fato ela rompendo essa resistência dela, tá? Ela precisa voltar para esse canal aqui onde eu tô com o mouse, que fica acima do 0,53 cents. Então ela precisa ficar acima desse suporte dela aqui atual e, em consequência, também romper essa resistência dela de 0,76, tá? Principalmente pelo fato para ela sair desse canal de baixa que ela tá aqui nesse exato momento. Ela não saiu. Apesar de ter feito um padrão de reversão de tendência, ainda assim ela precisa confirmar. É o que eu sempre falo quem faz a mentoria comigo, né? Que só existe um padrão se existe a confirmação daquele padrão, né? Não jamais entre num trade antes de ter a confirmação daquele padrão. A não ser que seja scalping, né? Mas ainda assim o tempo gráfico aí é bem menor e aí os padrões vão se formando conforme o tempo gráfico que você vai colocando, tá? Nesse caso eu estou usando o gráfico de um dia, então é uma visão um pouco mais macro, né, da Matic. Bom, e basicamente é isso, né? Agora bora para a próxima. Bom, pessoal, vamos agora falar sobre a VAX, né, a criptomoeda Avalanche. Essa criptomoeda tem um conceito muito interessante, então acho que vale a pena aí vocês darem uma olhada nessa criptomoeda para o longo prazo, tá? Lembrando que isso não é dica de investimento. Eu estou utilizando aí o tempo gráfico de um dia, tá? Basicamente o que eu acho assim que essa criptomoeda ela devolveu quase que toda a sua valorização, mas até dá para entender, né, por conta das correções do Bitcoin. Eu acredito assim que os projetos que permaneceram vivos, né, após essa correção do Bitcoin, de fato a gente pôde perceber que são projetos com um pouco mais de conceito, né, um pouco mais fundamentados, né. A gente tem que ir acompanhando de fato a evolução desse projeto com base no desenvolvimento dele, né, junto com os desenvolvedores e toda a questão é a equipe que faz parte dele. Bom, enfim, vamos agora falar um pouco do gráfico, tá? Alguns gráficos aqui eu percebi que eles estão acompanhando bastante o valor do Bitcoin, então provavelmente é por conta disso que eles estão formando esse fundo arredondado, que é um padrão de reversão de tendência, mas lembra que eu falo para vocês, só existe o padrão de fato quando ele é confirmado, né? Quando ele tem um rompimento daquele padrão, que aí dá uma ótima posição para day trade ou swing trade, dependendo do tempo gráfico. Aqui nesse momento, o que eu vejo, né? A gente precisa ver a VAX acima dos 21 dólares e 87 cents, tá? Para ela ficar mais positiva, porque olha só, aqui quando ela tava nesse canal aqui, né? Quando ela começou a cair um pouco, ela bateu diversas vezes, né? Que anteriormente era um suporte, mas rompeu novamente e agora virou uma resistência e agora tá lutando aqui para passar novamente por essa região, tá? O importante é que a gente precisa ver da VAX ela ficar acima dessa linha, tá? É muito importante ela ficar acima dessa linha, para aí sim andar novamente nessa região aqui desse canal que ela formou e aí buscar aqui os 42 dólares, tá? Por que 42 dólares? Porque anteriormente aqui, historicamente no gráfico, a VAX tocou diversas vezes nessa região, ou seja, é um local onde o preço luta um pouco mais para passar, é uma zona de fato com um pouco mais de indecisão no gráfico. Então pode ser que quando ela volte aqui, suba novamente, ela possa tocar nessa região e ficar mais lateralizada. Mas enquanto isso, a gente precisa ver ela acima dessa faixa de preço, tá? Se ela não conseguir ter forças para passar, ela pode tocar aqui embaixo, que é nos 8 dólares e 85 centos. Por quê? É onde exatamente teve a reversão de tendência e da última valorização dela, que foi pontos também que o gráfico tocou diversas vezes. E aí, pessoal, agora vamos de análise aqui da Polkadot, tá? Polkadot é uma criptomoeda muito interessante. Eu invisto nela faz meses já, né? Tô comprando Polkadot, aplicando o preço médio, porque eu acredito que esse projeto, assim, tem um diferencial incrível para o mundo, né? Toda a questão da Web3 que a Polkadot desenvolve e aplica também na rede dela é muito legal. Eu vou falar um pouco aqui sobre o gráfico para vocês, o que eu tô achando aí atualmente da Polkadot, tá? Bom,
ela tá bem lateralizada nessa região aqui de preço, né? É um canal que ela tá demorando para passar, tanto no suporte quanto na resistência. Lembrando, assim, que a minha opinião sobre a Polkadot é que o preço dela tá praticamente dado, né? Conforme a gente entende, estuda esse projeto, percebe, assim, que o preço dele tá super barato pro conceito e diferencial que a Polkadot traz pro mundo, tá? O que eu penso assim é que ela tá num período de acumulação, tá? Ela pode vir buscar a região dos 10 dólares aí, lembrando que eu tô vendo aí um gráfico diário, então é um tempo maior, né? É um tempo maior de gráfico, então é uma análise mais macro assim do gráfico. Então, eu acredito assim que ela possa ficar mais lateralizada nessa região. Aqui é o suporte, ela precisa se estabelecer acima desse suporte, permanecer acima do suporte, vamos ver aqui, de 7 dólares aproximadamente, 7 dólares e 73. E aí sim buscar novamente a região da resistência dela de 10 dólares e 64 centes, tá? Pode ser que ela tenha um pouco mais de dificuldade para passar nessa região, mas se ela passar, pode ser que ela busque aí num curto período de tempo, né, que eu tô vendo um gráfico diário, os 19 dólares e 87 centes. Vou colocar aqui novamente. Bom, pessoal, agora, olha só, caso ela consiga romper aqui essa resistência dela, né, ela pode vir buscar a faixa de 19 dólares aproximadamente. Por quê, né? Assim como o suporte e resistência desse gráfico, diversas vezes a Polkadot tocou nessa região e teve dificuldade para passar. Assim como também, quando ela era aqui um suporte, também teve dificuldades para romper o suporte. Então, assim, diversas vezes o gráfico tocou nessa região e teve dificuldade para passar. Então, assim, a gente observa também, lógico, né, como que o gráfico, como que o ativo se comporta para ver as próximas faixas de preço. Nesse caso aqui, olha só, pode ser que ela possa buscar aqui novamente, lógico, depois de romper essa resistência de 10 dólares e 64, vim buscar aqui os 19 dólares e 27 cents, tá bom? Bom, esse projeto aqui é muito interessante, eu gosto muito da Polkadot e vale a pena vocês darem uma olhada, beleza? Então bora para a próxima cripto. E aí, pessoal, agora vamos falar sobre a EOS, né? Essa criptomoeda, pelo que eu tô vendo aqui, também tá listada na Binance, né? Todas as outras que eu falei aqui até o presente momento estão na Binance. Um ponto de atenção para a EOS, tá? Essa criptomoeda teve uma grande desvalorização desde o presente momento aqui que eu tô observando ela quando foi a listagem na Binance, provavelmente, né? Que foi em 2018, tá? Ela não teve uma boa performance, nunca recuperou seu valor totalmente, né? Que a gente for pegar o topo histórico aqui dela, o primeiro topo histórico de 15 dólares e 36 cents, ela nunca chegou a romper essa região. Então, é muito importante a gente observar uma criptomoeda performando bem ao longo do tempo. Por mais que o Bitcoin esteja em correção, né, a gente percebe que houve valorizações de outras criptomoedas, como eu analisei aqui agora, né, como a Matic, como a Polkadot também. Colocando o par, o EOS, né, barra BTC, vamos ver se existe. A gente vai ver a valorização da EOS contra o Bitcoin. O que é importante a gente observar nesse tipo de par aqui? Se a EOS estiver vencendo, né, contra o Bitcoin, significa que ela tem uma boa performance. Só que olha só, mesmo num longo prazo, aqui num longo período de tempo, ela ainda assim não performou legal, né? Ela sempre esteve em correção. Então, é uma criptomoeda bem volátil, tomem cuidado, ela é bem mais arriscada que as demais criptomoedas aqui que eu coloquei até o presente momento. Particularmente, eu não investiria nesse projeto, mas vai muito também do seu entendimento também, se é um tipo de projeto que você gosta. Mas, particularmente, eu acredito aí que por um longo prazo, pode ser que ela não performe muito bem, tá? Então, basicamente é isso. Observem aí também um ponto muito importante, observar a comunidade dessa cripto, tá? É muito importante você analisar também se tá tendo desenvolvimento, se a criptomoeda está evoluindo com o seu projeto, se a comunidade está ativa, que tudo isso importa na hora da gente investir, né? Bom, então é isso, agora bora para a próxima cripto. E aí, pessoal, vamos agora analisar a Chainlink. Primeiramente, o que eu quero falar sobre a Chainlink para vocês é que o volume aqui nas últimas 24 horas, né, teve um crescimento de 12%, lembrando que eu tô gravando esse vídeo aqui às 20 horas e 51 minutos no dia 27/6. Essa criptomoeda, a quantidade de holders dela a quantidade de holders, né, da Chainlink cresceu bastante nesses últimos 3 meses, indicando um grande potencial de crescimento aí para um longo prazo. É uma criptomoeda que eu observo bastante também para investir, tá?
Agora vamos analisar um pouco o gráfico dessa criptomoeda, né? Bom, basicamente aqui, ó, só olhando, eu já tô percebendo que ela tá formando aqui esse padrão, olha só. Ela tá andando por esse canal de baixa aqui, né? Então, provavelmente ela vai ter um pouco de dificuldade para passar por essa região. Então, a gente precisa observar também quais vão ser os próximos passos da Chainlink. Ela precisa, no mínimo, né, romper esse canal, ela está bem lateralizada nessa região. É importante, né, ela permanecer aqui lateralizada e romper essa resistência, tá? Rompendo a resistência, vamos ver quais valores ela pode buscar aí num médio prazo, né? Vamos ver. Aqui, né, nós temos já identificando aqui uma resistência muito forte, que foi onde diversas vezes o preço bateu nessa região, então provavelmente é que ela vai ter uma dificuldade para passar, como ela teve aqui nesse momento, buscando essa resistência, rompendo a resistência, ela pode parar aí mais ou menos, vamos ver, aqui mais ou menos nessa região aí, para uma visão um pouco mais macro, né, da Link. Bom, então é isso, né? Observem de fato se ela vai conseguir ter forças para romper essa resistência, ficar pelo menos acima aí dos 8 dólares aproximadamente, é uma região interessante para ela ficar. E aí, alcançando essa resistência aqui de 9 dólares e 46 cents, observem bastante para ver se ela vai ter força para passar depois dessa resistência e aí sim buscar a próxima resistência dela de 19 dólares e 52 cents. Lembrando que essa análise depende muito também dos valores que o Bitcoin pode estar nos próximos dias, né? Avaliem também o Bitcoin, porque ele é o mestre do mercado, ele sempre vai seguir ordenando as outras criptomoedas, tá bom? Bom, então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer coisa podem colocar aqui a criptomoeda que vocês querem que eu analise e, claro, né, se inscrevam nesse canal e também me sigam lá no Instagram.